Olá, pessoal! Nas últimas aulas, nós tratamos do sujeito de direito no direito romano, ou seja, tratamos os aspectos da capacidade de direito ou capacidade jurídica de gozo e da capacidade de fato ou de agir, que combinadas vão formar o nosso sujeito de direitos e deveres para o direito romano. Lembrando, né, que essas duas capacidades não se confundem. Hoje nós vamos falar dos objetos de direito. A gente sabe já que o direito subjetivo é uma faculdade de agir, a faculdade do sujeito de direitos, que a gente já conhece também, titular desse direito subjetivo, e agora a gente vai estudar o objeto desse direito subjetivo, que vai poder englobar a atuação de uma pessoa. Lembrem, né, que a gente pode imaginar que alguém que tem esse direito subjetivo vai exercer esse direito contra uma pessoa, né, querendo a atuação de uma pessoa que vai ser, como os romanos diziam, uma prestação de dare, facere ou non facere, ou seja, essa pessoa vai dar uma coisa, entregar alguma coisa. Por exemplo, um vendedor que entrega um objeto vendido, um automóvel vendido, por exemplo, ou uma prestação de facere, de fazer, por exemplo, um pintor que pinta uma casa, ou uma prestação de non facere. Non facere, o não fazer, deixar de fazer alguma coisa. Aqui é um momento que a gente vai tratar mais no futuro, mas vocês já podem imaginar uma situação seguinte: o titular do direito de propriedade, que vai, né, gerar um direito subjetivo para esse titular, tem esse direito de que as outras pessoas, esse sujeito passivo, não façam nada que vá atrapalhar o exercício desse direito de propriedade. Ou seja, a sociedade como um todo, essas outras pessoas não podem, por exemplo, invadir, né, esse imóvel titular do direito de propriedade de alguém. Mas, quando a gente fala aqui de objetos de direito, nós vamos nos concentrar na coisa, que é, né, objeto dessa prestação de dar. Coisa, que em latim é res, né, com S, por favor, senão fica rex com X, em latim é rei. Né, então, essa coisa, que é um termo técnico também em português, né, um termo jurídico também em português, coisa, é disso que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar da classificação das coisas. Então, nós vamos ver diversos critérios por meio dos quais essas coisas podem ser classificadas no direito romano e muitas vezes também para o direito brasileiro essa classificação vai funcionar. Nosso primeiro critério: coisas corpóreas e incorpóreas. Aqui parece muito óbvio quando a gente fala de coisas corpóreas e coisas incorpóreas. Por quê? Porque a gente entende o que a gente quer dizer aqui com coisas corpóreas ou incorpóreas. Mas lembrem que para o direito é muito importante e muito difícil definir as coisas. Perdão do trocadilho aqui. Então, definir o que é uma coisa corpórea não é tão simples assim. Pensem um pouquinho. Se a gente estivesse aqui em sala de aula, eu ia pedir para vocês definirem essas coisas corpóreas. Aqui fica mais complicado, mas pensem um pouquinho o que vai caracterizar uma coisa corpórea. E a resposta aqui, né, tem a ver com os nossos sentidos. Os romanos vão entender que as coisas corpóreas, isso vale para a gente aqui também, são aquelas que podem ser percebidas pelos sentidos, né, pelos nossos sentidos. A visão, a audição, né, o olfato, o tato, né, esses que precisam perceber quais são as coisas corpóreas. Segundo critério, coisas móveis e imóveis. Aqui também pode parecer simples essa definição, mas na verdade não é. Vale lembrar que para os romanos essa definição não era muito importante, mas para a gente aqui no direito moderno é sim. Eu já explico por que
para os romanos aqui não era tão importante. De qualquer forma, coisas móveis a gente vai poder definir como aquelas que podem ser movimentadas, que podem ser alteradas a sua localização sem que elas percam a sua substância, tá? Então, por quê? Né, uma casa é um imóvel, com certeza, a gente não vai discutir isso, né? Mas se ela pode ser movimentada, até pode, né? A gente pode arrastar essa casa para um outro lugar. Só que ela vai perder a sua substância, ela vai deixar de ser casa, vai se destruir, né? Coisas móveis têm a capacidade de serem movimentadas e terem a sua localização alterada sem modificar a sua substância, né? E aqui tem até uma subclassificação que são chamados semoventes. Semoventes são aqueles móveis que se movimentam por energia própria. Então, por exemplo, os animais. Os animais são semoventes. No direito moderno tem toda uma discussão atual se os animais são coisas ou não, né? Que vocês vão poder ver isso em outras disciplinas, mas aqui para o direito romano os animais têm tratamento jurídico de coisas, assim como os escravos, como a gente já viu também, né? Mas eu disse para vocês que essa definição de móveis e imóveis é menos importante para o direito romano do que para o direito moderno. Por quê? Porque os romanos tinham essa outra classificação, aqui em latim, que, porque não dá para traduzir, que mais ou menos tem a ver com essa classificação do direito moderno, que são as coisas mancipe e coisas nec mancipe. Nec é não em latim, ou seja, as coisas não mancipe. Antes da gente falar delas, vamos voltar um pouquinho aqui para a definição de móveis e imóveis. Por quê? Olha, todas essas definições aqui, aproveitar para fazer um parênteses, não são meras definições acadêmicas. Todas elas têm importância prática, né? Já aprendemos que os romanos têm uma visão prática muito grande, né? E aqui da mesma forma, a gente só está classificando aqui porque elas têm uma importância prática. Vamos pensar um pouquinho aqui também. Por que é importante classificar as coisas em móveis e imóveis no direito moderno? Tenho certeza que alguns de vocês já se confrontaram com isso. Então, pensem um pouquinho aqui. Por que são diferentes e é importante essa classificação de coisas móveis e imóveis? Alguns de vocês podem pensar em relação aos impostos, é verdade, tem impostos diversos, mas mais do que isso, a gente tem aqui uma diferença fundamental. Com certeza vocês já ouviram falar do registro de imóveis. Para que ele é fundamental no direito brasileiro e em outros direitos também, como no direito alemão? Porque só é possível a transferência do direito de propriedade de coisas imóveis por meio do registro público. Ou seja, não importa um contrato, não importa a entrega da coisa, que é o que vai transferir o direito de propriedade das coisas móveis, né? Se a gente tiver hoje, impossível esse exemplo, mas logo a gente vai poder falar isso. Se a gente vai aqui na cantina do Ivan e compra um pão de queijo, como que se transfere o direito de propriedade do pão de queijo para a gente? Quando tem a entrega do pão de queijo para a gente. Os imóveis, isso não importa. Para os imóveis, para se ter a transferência do direito de propriedade, não basta um contrato, não basta a entrega da coisa. É preciso o registro público que é feito no Brasil e em outros países também. E por que a gente precisa de registro público para transferência do direito de propriedade de imóveis? Ora, porque os imóveis têm uma enorme importância econômica. Ou seja, pouco importa quem que é o proprietário de um pão de queijo, né? Pouco importa quem que é o proprietário de uma caneta para a sociedade em geral. Para o proprietário importa sim, né? Mas para a sociedade em geral. Agora, é fundamental saber quem que é o proprietário de um imóvel, porque eles têm um grande valor econômico e uma importância social muito grande. E aqui essa é a mesma relação que a gente faz com as coisas mancipe. As coisas mancipe para o direito romano são aquelas que precisam de uma figura chamada mancipatio para transferência do direito de propriedade.
né? Então, as coisas mancipi no direito romano são aquelas que precisam da mancipatio para a transferência do direito de propriedade, enquanto que as nec mancipi não precisam, e aí basta a entrega da coisa. Quais são as coisas mancipi no direito romano? São, os terrenos itálicos. Terrenos itálicos, que são aqueles, né, na Península Itálica e por isso de maior valor. São os escravos, fundamentais para a sociedade romana e com grande valor agregado. São chamados animais de tiro e carga. Então, animais de tiro e carga são aqueles animais fundamentais na produção agrícola. Roma é uma sociedade agrária. E os animais que participam dessa produção, cavalos, né, jumentos, que vão fazer todo esse trabalho de carregar, de arar a terra, são chamados animais de tiro e carga. E por último, as servidões prediais. Servidões prediais nós vamos ver depois o que são essas servidões prediais, mas eu já adianto, é um direito real sobre coisa alheia, quando a gente tem dois prédios, tem um prédio, que é um prédio dominante e um prédio serviente, o serviente tem que tolerar, geralmente, alguma coisa do prédio dominante sobre ele, por exemplo, que se tenha uma passagem de pessoas sobre o prédio serviente. Então, terrenos itálicos, animais de tiro e carga, escravos e servidões prediais são coisas mancipi para o direito romano, ou seja, elas precisam da mancipatio para a transferência do direito de propriedade. Dois aspectos importantes. Por que elas precisam da mancipatio? Porque elas são coisas de grande valor econômico e de importância social, assim como os imóveis hoje em dia. E o que é a mancipatio? Isso a gente vai ver depois, mas eu também já adianto, é um ritual do direito quiritário, do ius civile, em que a gente tem a participação, daquele que está transferindo a coisa, daquele que está recebendo a coisa, todos os cidadãos romanos, como vocês já sabem, porque é uma figura do ius civile, 5 testemunhas e um chamado libripens, ou seja, o porta-balanças, que vai então também participar desse ritual, mas que a gente vai ver com calma depois. Mais uma classificação aqui. Coisas fungíveis e infungíveis. Coisas fungíveis e infungíveis. Alguns de vocês provavelmente conhecem esse termo. Fungíveis são coisas que são substituíveis por outras de mesmo gênero e de mesma quantidade. Então, coisas fungíveis elas podem ser substituídas por outras, enquanto as coisas infungíveis não podem. Por exemplo, se a gente fala de sacas de trigo, do mesmo tipo de trigo, a gente tem aqui coisas fungíveis. Coisa fungível, por definição, dinheiro. Dinheiro é sempre fungível, a não ser que a gente está falando de uma moeda antiga, de uma nota antiga, de uma coleção numismática. Mas fora esses aspectos, dinheiro é sempre fungível. Ou seja, se eu empresto R$100 para alguém, a pessoa vai me devolver R$100, mas não vai me devolver aquelas mesmas notas que eu emprestei, porque senão não faz sentido nenhum. Então pode ser substituído por outro de mesma quantidade e mesmo gênero. Diferentemente das coisas infungíveis, que não podem ser substituídas. Por exemplo, um quadro de um pintor famoso. Um quadro, de uma forma geral, uma obra artística. Preciso lembrar aqui que as coisas podem se tornar infungíveis dependendo da relação jurídica onde elas se encontram. Então, por exemplo, um livro aqui, um manual do Thomas Mark, é uma coisa fungível. Tem vários outros que, do mesmo autor, da mesma edição, que podem ser substituídos. Mas se ele está, por exemplo, autografado, ele passa a ser infungível. E mesmo que ele não está autografado, se eu empresto para alguém o meu manual do Thomas Mark, eu quero receber de volta o meu manual, não o outro manual do Thomas Mark. Então ele se torna infungível naquela relação jurídica. Então é importante que todas essas classificações, elas não são absolutas, elas precisam ser analisadas no caso concreto. Certo? Nosso próximo critério, coisas consumíveis e inconsumíveis. Aqui também bastante fácil de se entender, mais difícil de se definir.
Coisas consumíveis são aquelas que deixam de existir após o seu uso normal. Então, se tem o uso da coisa, ela deixa de existir. Por exemplo, alimentos, né, que são consumíveis por excelência. Se alguém come, né, um alimento, o nosso pão de queijo do outro exemplo, né, ele deixa de existir. São coisas consumíveis, diferentemente das inconsumíveis. Alguns de vocês podem me perguntar aqui, mas por que que isso importa para a gente, para o direito? Garanto que sim, tá? Dependendo da relação jurídica, é impossível a gente formular algo com coisas consumíveis. Ninguém vai emprestar para alguém como comodato, né, um alimento perecível. Porque a pessoa vai devolver esse alimento depois de um ano, né, por exemplo? Não faz sentido nenhum, certo? Ainda, a gente tem as coisas que são chamadas simples, compostas e coletivas. Aqui eu vou falar a definição primeiro e depois explicar porque a definição soa muito complicada. Coisas simples são aquelas que vão formar um todo orgânico. Todo orgânico. Coisas compostas são aquelas que formam um todo mecânico. Né? Aguardem que sou esquisito, mas é assim mesmo. E coisas coletivas é um conjunto de coisas simples ou coisas compostas. Como assim um todo orgânico? Todo orgânico, a gente vai definir aqui, né, a gente vai entender essa definição como sendo algo que vai se formar um todo aqui, que não pode ser dividido, não pode ser alterado, que não vai funcionar de outra forma. Por exemplo, um animal, ele forma um todo orgânico, não dá para a gente dividir esse animal. Vai perder completamente, né? Vai matar o animal para começar, mas vai perder completamente sua substância. Então, matérias-primas, né, são coisas simples. Ela vai formar um todo orgânico. Coisas compostas são formadas por coisas simples, mas que elas formam um todo mecânico, que também já não pode ser mais dividido, mas tem uma outra natureza. Por exemplo, um automóvel, né, um navio, para a gente dar um exemplo de direito romano. Um automóvel é um automóvel, mas ele é um conjunto, né, de coisas simples que que foram formadas e formam uma coisa nova que também tem o seu todo, mas é mecânico. Né? Ou seja, ele é feito. E, por fim, as coisas coletivas, que vão ser um conjunto dessas obras. Então, por exemplo, uma biblioteca, um rebanho. Uma biblioteca é um conjunto de coisas compostas. O livro é uma coisa composta, enquanto que um rebanho é um conjunto de coisas simples. Né? Ovelhas, por exemplo, são coisas simples. Um animal que vai ser um todo orgânico. Ainda temos as coisas divisíveis e indivisíveis. Coisas divisíveis e indivisíveis. Coisas divisíveis são aquelas que podem ser divididas sem perder a sua substância e sem perder o seu valor proporcional. Então, coisas divisíveis são aquelas que podem ser divididas sem perder a sua substância e sem perder o seu valor proporcional. As indivisíveis não podem. Então, por exemplo, um terreno é uma coisa divisível? Depende. Se der para dividir em 2 terrenos e que cada um desses terrenos não vai perder o seu valor proporcional, ou seja, ele tem que valer pelo menos a metade do que valia o terreno inteiro, a gente pode falar que esse terreno é divisível. Agora imagine um terreno num lugar acidentado, né, em que vai se dividir uma parte depois que fica num barranco, né, essa parte vai perder o valor de uma forma tão grande que não dá para se tornar então aqui divisível. Dinheiro, por exemplo, é sempre divisível. Né? A gente pega R$ 1.000, né, divide em R$ 500, R$ 200 e R$ 300, vai continuar valendo 500, 200 e 300, ou seja, o seu valor proporcional. Né? Coisas indivisíveis perdem a sua substância e o valor proporcional. Não preciso nem falar que um animal ou um escravo é uma coisa indivisível. Né? A gente pode imaginar outros exemplos menos óbvios aqui. Coisas em comércio e coisas extra-comércio. Coisas que podem ser comercializadas e coisas que não podem ser comercializadas. Aqui é uma definição, uma classificação tipicamente aqui jurídica. Tá? Coisas que podem ser vendidas, que podem ser alienadas e coisas que não podem. Né? Por exemplo, coisas sacras para o direito romano. Coisas sacras para o direito romano não podem ser objetos aqui de comércio.
Hum. Ainda eu queria falar aqui de uma classificação que é um pouco diferente, tá? Porque ela não vai conseguir aqui entrar dentro, não é um binômio dessa forma. Aqui são coisas classificadas em relação a outras coisas, tá? Até agora a gente falou de classificações que funcionavam para coisas isoladas, dentro de um caso concreto, mas isoladas. Aqui a gente está falando de uma classificação de uma coisa em relação a outra coisa. E aí se a gente tem duas coisas assim, elas sempre podem ser divididas em coisas principais e acessórias. Hum. E aqui vai ter uma regra fundamental para o direito romano e para o direito moderno, que os acessórios seguem sempre as coisas principais. Tá? Então, as coisas principais, por exemplo, um terreno, vai ter em cima dele uma coisa acessória, por exemplo, a casa. Então a casa sempre vai seguir o destino da coisa principal, do terreno que é a coisa principal. E assim com mais diversos outros exemplos. Dentro dessa classificação aqui, a gente tem também as chamadas pertenças. Pertenças não chegam a ser acessórios. Por quê? Porque o liame aqui de ligação é mais tênue, é mais fraco. Então, se a gente imaginar um terreno de uma fazenda como sendo a coisa principal, a casa, o estábulo são acessórios, claramente. Agora, as ferramentas não são acessórios, são pertenças. Então, por exemplo, se essa fazenda é vendida, com certeza a casa e o estábulo vai seguir o destino dessa fazenda, vai ser vendida junto. Não dá para tirar a casa, não dá para tirar o estábulo. Agora, as ferramentas que são pertenças, os rebanhos são pertenças da fazenda também. Se eles vão fazer parte dessa venda, precisa aqui de uma disposição contratual, tá? Porque, a priori, essas pertenças não seguem o destino jurídico das coisas principais. Vou contar um caso aqui que aconteceu na Alemanha nos anos 90, que foi objeto de muita discussão nos tribunais alemães, para vocês verem que essa classificação é importante até hoje, não a balela. Acontece na Europa, em diversas situações, que a gente tem a venda, né, de igrejas, tá? De prédios de igrejas que passam a ser dessacralizados e são vendidos a particulares porque tem, né, uma diminuição dos fiéis, coisas do gênero. Então é muito comum que isso aconteça. E foi o que aconteceu na Alemanha, em que uma igreja então foi dessacralizada e foi vendida, salvo engano, pela igreja luterana. E aí, uma empresa, na verdade, comprou essa igreja, né? E quando ela recebeu a igreja, percebeu que estava sem o sino da igreja. Né? E aí foi lá e disse para a igreja que vendeu o prédio, falou, olha, né, onde está o sino? E a igreja falou, não, o sino não faz parte da igreja, o sino é nosso. Né? A empresa ficou inconformada e entrou com uma ação judicial contra a igreja, pedindo o sino. Alguns de vocês já devem ter percebido. Por que eu estou contando esse caso? Porque toda a discussão jurídica aqui era com base em pertenças e acessórios. O que a empresa defendia? Que o sino era um acessório da igreja, enquanto que a igreja defendia que era uma pertença, né? Ou seja, não ia fazer parte dessa venda. As decisões foram extremamente complicadas nos tribunais, a decisão de primeira instância foi reformada, né? Ou seja, o juiz de primeira instância decidiu uma coisa, o tribunal, a Corte Superior alemã decidiu de outra forma, só para que vocês tenham aqui a noção de quão complicado isso. Não tem solução correta aqui, né? A gente tem a solução do caso, né, que chegou até o final lá, decidindo então que o sino não fazia parte daquela igreja. Mas é uma decisão que poderia ser tanto de um lado como o outro, ou seja, depende do caso concreto, depende da situação. Continuando aqui, as coisas acessórias também podem ser de tipos diversos. Tá? Dentre esses tipos, a gente tem coisas acessórias que são frutos. Tá? Frutos são aqueles que podem ser tanto frutos naturais como frutos civis. Tá? Frutos naturais são aqueles que vêm da natureza. Né? Por exemplo, os frutos de uma árvore mesmo. Enquanto que os frutos civis são produzidos pelo homem. Por exemplo, o aluguel. O aluguel de um imóvel é um fruto civil. Grande característica dos frutos, eles são sempre periódicos.
Tá? Eles são periódicos e não alteram a coisa principal. Né? Então, se retira o fruto de uma árvore, ela continua sendo árvore. Né? Continua sendo essa coisa frutífera que é a coisa principal que vocês já aprenderam agora. Os frutos são acessórios. Né? Enquanto que, da mesma forma, o aluguel, que é um fruto civil. Né? Se paga o aluguel, a casa continua sendo a mesma coisa. Para quem tiver vontade de se aprofundar no tema, o Moreira Alves tem uma classificação bem detalhada de frutos, frutos pendentes, percipientes e por aí vai. Não confundir frutos com produtos. Tá? Produtos são aqueles que são retirados uma vez só. Por exemplo, minerais, né? Ouro, granito. Por quê? Porque ele altera e o principal e deixa de ser. Né? E não se produz periodicamente. Né? Ninguém vai me falar aqui que mármore e petróleo se produzem em milhões de anos. Né? Isso não vem ao caso. Apesar de que tem uma fonte romana, por incrível que pareça, que se discute se mármore é fruto ou produto. É uma fonte famosa do direito romano, do digesto, mas é porque eles achavam que o mármore brotava de uma determinada mina. É que a gente consegue ter informação hoje que, na verdade, é uma região, né, de pequenos terremotos, né, abalos sísmicos, que dá essa impressão, mas, na verdade, né, não tem o que discutir que mármore é produto. Por fim, também são coisas acessórias as benfeitorias. Benfeitorias são melhorias da coisa principal. E aí as benfeitorias, essas melhorias das coisas principais, podem ser classificadas em necessárias, úteis ou voluptuárias. Tá? Benfeitorias necessárias são aquelas que precisam ser feitas, senão a coisa principal vai se deteriorar. Então, por exemplo, um telhado de uma casa que é arrancado numa chuva, ele precisa ser consertado, senão a casa inteira vai alagar. Então, consertar o telhado é uma benfeitoria necessária. As úteis são aquelas que vão melhorar a coisa principal, vão agregar valor à coisa principal, mas, sem dúvida nenhuma, mas elas são apenas úteis. Se não fizesse, continuava a mesma coisa. Num imóvel, que é para a gente usar o mesmo exemplo aqui, tipicamente, benfeitorias úteis são, por exemplo, armários embutidos. Armários embutidos, com certeza, melhoram a coisa principal, mas as pessoas conseguem viver também sem esses armários e os imóveis funcionam da mesma forma sem os armários. Por fim, benfeitorias voluptuárias são aquelas que são completamente supérfluas, de luxo. Por exemplo, uma piscina, ar-condicionado. Dois exemplos que aqui em Ribeirão Preto, na verdade, dificilmente a gente vai considerar como voluptuária, mas na verdade, por definição, são coisas voluptuárias, benfeitorias voluptuárias que vão então melhorar, porque são benfeitorias a coisa principal, mas são supérfluas, são de luxo. Essa classificação aqui das benfeitorias pode ser importante, por exemplo, dentro de um contrato de locação, que muitos de vocês provavelmente estão vivendo no dia a dia hoje, para saber se o proprietário vai indenizar, o locador, melhor dizendo, vai indenizar o locatário ou não por essas benfeitorias. Pelas necessárias, com certeza. O locatário que está lá com uma janela que foi arrancada por uma ventania precisa consertar isso, senão ele pode consertar e vai receber a indenização. As voluptuárias, com certeza, ele não recebe de volta e as úteis depende do que for acordado. Certo, pessoal? Com isso a gente viu a classificação das coisas, que é o tema principal aqui dos nossos objetos de direito. E na próxima aula nós vamos falar do negócio jurídico, que a gente vai juntar o sujeito, um objeto, para começar a falar do negócio jurídico. Muito obrigado a todos e nos falamos em seguida. Obrigado.